Perdão para golpista? Acordo é coisa de bandido, não assine. São os grupos bolsonaristas. É ver no Zap. Porque se seu terreno biológico estiver equilibrado, você não fica doente. Um melhor amigo bolsonarista e terraplanista. Veio na esteira das teorias da conspiração. Patriota. Coluna do Garrone de volta, tudo bem, gente? Aqui em casa, de volta, depois daquela viagem super cansativa, liguei o ar-condicionado, tá? Então se tiver um ruidinho assim no fundo, me perdoe, mas é porque tá muito calor. São Paulo tá parecendo Rio de Janeiro. Bem, eu já percebi, cheguei à conclusão de que vocês não gostam de vídeos de viagem porque o view cai muito. Vocês gostam quando eu tô aqui em casa, tranquilo. Eu tendo a preferir conversar com vocês aqui, porque é um ambiente que eu tô tranquilo, isolado, sem perturbação e, claro, com ar-condicionado, tá? Então, ó, janeiro eu tiro férias, vou passar um mês viajando, não me sinto compromissado em publicar vídeo porque vocês não gostam. Outra coisa, eu quero sugestões. Quero sugestões desse quadro que eu tô fazendo, entrevistando as pessoas que têm contato com bolsonaristas e como elas se separaram dessas pessoas que são bolsonaristas, né? Quando eu tiver tempo, eu vou separar todas essas entrevistas e fazer uma playlist específica só com essas entrevistas. A questão é, e aí vocês entram para me ajudar, esse quadro não tem nome, eu tô chamando de entrevista e tal, mas acho que merece um nome e depois que tiver um nome, eu faço uma vinheta. Então, peço que vocês ponham sugestões aqui embaixo de qual seria o nome, porque uma vinhetinha ali, você sabe que eu gosto de uma edição minimamente elaborada. Não dá para ser um nome grande, né? O conceito é assim, vinheta de deprimidinhos e deprimidinhos que se afastaram de pessoas que amam por causa do bolsonarismo. Não dá para ter esse nome longo. Então quero que vocês me ajudem, tá bom? Nome curto. Comenta aqui e já aproveita. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a coluna do Garrone em casa. Gente, é tanto assunto que eu fiquei sem assunto. Resolvi aprofundar um tema que é absolutamente lateral. Eu diria marginal e marginal em dois sentidos, porque golpista é marginal, né, gente? Golpista é marginal. Tá rolando a discussão sobre aquela ação, o acordo de não persecução penal, que é basicamente, o Ministério Público vai pegar alguns dos réus, desses presos ali 8 de janeiro e depois, e para não processá-los, e aí libera esses golpistas. Tem uma história que está rolando, que é essa ideia dos golpistas que cometeram atos menos violentos, e aí eu vou botar menos violentos entre aspas, né? Porque pedir golpe de Estado é algo tudo menos não violento, não é mesmo? É claro que não é entrar num prédio público, quebrar a janela, depredar e tudo mais, mas convocar, estimular, e no fim das contas, aqueles campos bolsonaristas que tinha ali aqueles mantras de golpismo funcionavam como uma maneira daquelas pessoas ainda mais radicalizadas que invadiram os prédios e quebraram, aqueles campos funcionaram como uma espécie de ratificação de que aquela ideia malucada e golpista fazia algum sentido. Mas tá rolando essa discussão de rolar uma aulinha de democracia para os golpistas menos violento. Não vai ter prova, não vai ter assim, golpe de Estado é bom, sim ou não, mas não vai ter isso, múltipla escolha discursiva, é uma aulinha só para ficar ouvindo e vai ter ali, né, o golpista, se o cara tentou subverter o Estado Democrático de Direito, violou a Constituição, marcar uma presença falsa ali seria um detalhe, né? Então vai ter, teoricamente, um bedel. Bedel é uma gíria idosa, seria, não sei como falam os jovens hoje, mas um inspetor, alguém ali do corpo pedagógico que não é professor, que fica ali, de certa forma, monitorando os alunos. Um bedel de golpista vai conferir se o golpista está participando da aula. Não tem como conferir, obviamente, se ele aprendeu, se ele aproveitou aquele conteúdo, aquele banho de democracia, aquela chuva de Estado Democrático de Direito, sabe? Não, isso não vai ter como saber. E segundo informações do G1, o curso teria duração de 12 horas e seria conduzido, então 10 meses, 12 horas, essas informações estão um pouco truncadas, mas pouco importa. E seriam ministradas por juízes das comarcas de onde esses golpistas vêm.
Nesse tipo de acordo de não persecução penal, o acusado, a premissa ele admite a culpa, tá? E não precisa entregar mais ninguém. Ele admite a culpa e tem um benefício de redução na pena. Nesse caso do qual a gente está falando, tudo indica que vai ser zero a pena. Pena nenhuma, só aulinha de democracia, pagar uma multa, talvez nas cestas básicas. E aí, eu vou ler aqui uma nota que saiu do STF para poder explicar essa história toda. Porque é algo relativamente recente, porque esse acordo, essa possibilidade de acordo de não persecução penal foi fruto de uma mudança no Código de Processo Penal de 2019, ou seja, ontem. Então é uma coisa muito, muito nova, ainda mais um acordo desse tipo para tantos e tantos réus. Centenas, a grande maioria deles. Pelo que eu vi, a ideia é que daqueles 1.000 e tantos, só 200 e poucos sigam o rito do processo lá no STF. Já começou o julgamento, penas de 15, 17 anos, penas pesadas. Então a grande maioria vai ser oferecida, provavelmente a eles, essa possibilidade de assumir a culpa em troca do perdão da pena. A palavra não é perdão, mas no fim das contas, a pessoa deixa de cumprir pena e não perde o réu primário, ou seja, se ela vier a cometer outro ato, golpista ou não, ou um crime qualquer, ela vai ser entendida como ré primária, na minha cabeça, de leigo, um perdão. Então o STF esclarece a suspensão das ações, foi definida pelo ministro com base no novo Código de Processo Penal, só em relação às ações penais instauradas por crime de médio potencial ofensivo. Então, conclamar golpe, incentivar golpe é médio potencial ofensivo para essas pessoas que tiveram participação secundária nos atos, ou seja, quem participou diretamente da invasão e da depredação não vai poder firmar acordo desse tipo, é o que o STF conta pra gente, tudo com o acompanhamento do advogado ou do defensor público, né? Tem casos que são defensor público, que vai ali estabelecer as condições e tudo homologado pela justiça para verificar ali se tá tudo respeitadinho. O engraçado é que essa galera que pede golpe é bolsonarista e é aquele estilo lei e ordem. E na verdade nem lei e ordem, lei e desordem, ou falta de lei e desordem. Porque eles são daqueles que defendem que bandido bom é bandido morto, prende, mata, arrebenta, tem que matar mesmo, né? Defende a tortura, né? E agora, ironicamente, essas pessoas podem vir a cumprir uma pena alternativa, né? Eles são tão defensores do rigor da lei e vão ser beneficiados, mas tudo bem, né? Estado Democrático de Direito é uma coisa linda. Eu não tenho exatamente uma opinião se o acordo é bom, não é? Eu acho que nem cabe aqui, porque eu nem tenho esse gabarito jurídico para defender esse ou aquele lado. O que eu tô compartilhando aqui é mais como essa aulinha de democracia, que fará parte desse acordo de não persecução penal, como essa aulinha de democracia é sim inócua. E eu falo isso, aí sim, com uma experiência de alguém que vive ali nos grupos bolsonaristas, nas redes, há mais de 5 anos. Então, eu estou razoavelmente letrado ou iletrado no mundo da extrema-direita. E aí eu separei uma aspa aqui do subprocurador que eu citei mais cedo, e ele diz, olha só, procurador, peço vénia, mas é um olhar assim meio poliana. Não é certo nem errado, eu só acho poliana, um tanto quanto ingênuo. Ele diz que a ideia é despertar essas pessoas, mostrar que o golpe não é uma coisa boa para o Brasil. O objetivo é abrir a cosmovisão dessas pessoas e tirá-las da alienação. Vai funcionar? Eu acho que não. Então, para gente imaginar como é que seriam essas aulas, eu acho que a gente tem que lembrar aqui alguns slogans, frases prontas, aquela ecolalia bolsonarista, aquela repetição daqueles mantras que compõem o bolsonarismo e que, gente, coincidência pura, essas mesmas ideias, essas mesmas palavras de ordem, essa mesma gramática, tudo isso estava lá no 8 de janeiro. E agora, né? Agora não, mas desde o 8 de janeiro, eles diziam que não era nada com eles, era coisa de infiltrado, era só a velhinha e criança ali no 8 de janeiro. Mas, para lembrar esses slogans, palavras de ordem, frases feitas e tudo mais, eu vou convocar aqui
uma pessoa muito especial que atrapalha o trabalho do jornalista. Ela não tem nome, eu simplesmente chamo ela de loira golpista. Chamou? Eu chamei sim pra ela lembrar pra gente quais são esses mantras golpistas. Golpista não, patriota. Ok, lemas patriotas. Então, relembre pra mim quais seriam esses lemas patriotas. Forças Armadas, salvem o Brasil. Intervenção federal já, fora comunismo. Voto impresso. Eu juro dar a vida pela minha liberdade. Bolsonaro, mito. Tô achando que ela esqueceu de um. Ladrão não sobe a rampa. Pois é, o Lula, que eles chamam de ladrão, subiu. O voto impresso não rolou. As Forças Armadas não intervieram. Não houve intervenção federal. Teve intervenção federal na segurança do Distrito Federal depois do ato golpista. E até onde eu vi, ninguém, esses corajosos bolsonaristas, ninguém desses deu a vida pela própria liberdade, tá bom? Não deram, estão presos. Deram a vida para não ficar... Não deram a vida, né? A gente tem que admitir. A única coisa que parece ter funcionado foi esse grito de fora comunismo. Por quê? Coincidência ou não, o comunismo não invadiu o Brasil. Então, esse esforço que eles fizeram contra o comunismo, gritar contra o... funcionou. Sempre lembrando, essas pessoas que defendem tudo isso aí são as mesmíssimas pessoas que acreditaram na mamadeira de... Cala a boca, comunista. Bem, não vou mais bater palma pra golpista dançar. Mas a gente tem que pensar nisso. Todos esses mantras que a gente ouviu na boca da loira golpista são coisas nas quais essas pessoas acreditam. Como é que uma aula de democracia vai ser capaz de reverter toda essa programação mental que essas pessoas têm? Não sei. Tem uma questão que é também técnica, né? Mais de 1.000 réus, como é que o STF vai conseguir julgar tudo isso? E a ideia de individualizar a pena. Como é que você individualiza a pena do seu Joãozinho que estava lá e gritou Forças Armadas salvem o Brasil? E a dona Mariazinha que forneceu comida e também gritou Forças Armadas. É muito difícil individualizar. E aí, o quadro Vê no Zap hoje, eu acho que mostra como esse trabalho de, se é que é possível, de democratizar os golpistas, de fazer com que eles se submetam à democracia, como esse trabalho é muito mais difícil do que uma aula dada por um juiz para explicar o que é Estado Democrático de Direito, respeito às leis, à Constituição e tudo mais. A ideologia fala tão mais alto que eu adianto, com base no meu conhecimento sobre a extrema-direita, que vai ser uma coisa assim, para inglês ver, alguma coisa muito protocolar. E aí eu vou aproveitar aqui para abrir um parênteses. O meu parênteses aqui é para indicar uma série que eu vi recentemente. Eu vi A Caminho do Chile, né? Se você não viu o vídeo do Chile, veja o último vídeo, tá? Muita gente não viu, não sei por que não gostam do Chile, mas tudo bem. Eu vi essa série, A Caminho do Chile, série da Netflix, série documental, que chama Como se tornar um líder de uma seita. Ela é uma espécie de segunda temporada da outra série que é Como se tornar um ditador, não, um tirano. Tem um pouco de humor, tem um grafismo muito legal, um acervo histórico super interessante. E tem muitos itens, eu sempre falo do bolsonarismo como uma seita, e tem muitos itens ali que se aproximam. Por exemplo, no momento crítico em que você vê a seita ameaçada, e eu tô falando das seitas que aparecem na série. Nesse momento crítico, que você imagina que as pessoas vão cair em si ou vão desistir da seita, o que o líder faz? Redobra a aposta, radicaliza mais e ainda assim consegue arregimentar. Talvez não todos, mas consegue, reconstruindo a história, reconstruindo a mitologia, ele consegue fazer com que as pessoas sigam ele. Tem muitos casos na série, eu sugiro que vocês vejam, que quando você vê, principalmente quando tem acusações de crime, ou agressões, ou pessoas molestadas, o líder da seita consegue reverter ali e tem o apoio. Outra questão que eu acho que é bastante similar entre esses dois movimentos, que é a intolerância, talvez até maior com um dissidente, porque o dissidente ele tem conhecimento interno da seita. Isso é um ponto importante.
Outra questão, como mistura? Aí aquela coisa freestyle, eu sempre falo aqui da coisa freestyle. Você mistura, assim, armamentismo com cristianismo e como é que isso faz sentido? Apologia, tortura e golpe de Estado. Tudo isso abençoado por Jesus. Funciona? Faz sentido? Para essas pessoas faz sentido. A série aponta como algumas pessoas são mais frágeis. E aí a gente não pode achar que fragilidade tem a ver com pouco letramento acadêmico ou formal. E tem casos extremos, não vou dar spoiler, mas de pessoas tão fanatizadas que estão dispostas a morrer e matar em nome do bem. Vale muito a pena. Tem casos nos Estados Unidos, no Japão, na Índia, no Brasil também. E não estou falando de Bolsonaro. O caso do Brasil é outro. Não vou dar spoiler. Veja a série que se chama Como se tornar um líder de uma seita. É claro que é uma brincadeira. É como se fosse um manual para você se tornar líder da seita, mas é um manual jocoso, não é para a pessoa levar aquilo a sério, acabar a série e fundar uma seita, né? Espero. Fecha parênteses. Então serve para o bolsonarismo, serve para a seita. Essa ideia de uma cosmovisão completamente diferente, uma realidade paralela, completamente distinta da realidade que a gente entende como verdadeira. Então, quando a gente fala, por exemplo, das pessoas que são réis no Supremo Tribunal Federal por envolvimento ali em tudo que estava relacionado ao 8 de janeiro, a gente não está falando, na cabeça deles, de réus diante do seu julgamento. Não. Eles se veem como, e aí tem a ver com a seita, né? Privilegiados, pessoas com um conhecimento superior aos outros, pessoas que tiveram uma revelação, foram iluminadas, têm um conhecimento superior, diante de alguém que as persegue. E vem ali uma unidade. O Fino Zap vai mostrar isso hoje. Então não é o STF. O STF é só parte de um grande movimento que persegue os patriotas. Então há uma igualdade. É tudo a mesma coisa. STF, o governo, o PT, a imprensa. Essas pessoas que estão lá, elas foram forjadas no sentido assim, manual mesmo, assim, forjada na fake news. Elas não sabem, né? Mas elas só recebem informação que saem de um único lugar e com um único objetivo. O objetivo de enaltecer uma única pessoa e atribuir a ela uma pureza moral. A única coisa que tem de erro do Bolsonaro é aquela coisa, é o jeitão dele, gente, mas é o jeitão, é só a coisa da forma. O de conteúdo ele nunca erra, mesmo quando ele tem opiniões diferentes. O Bolsonaro é contra a vacina, aquele mesmo cidadão que é contra a vacina é o mesmo que vacinou as pessoas. Então, eu vi a imprensa, não foi muito destaque, mas se falou na imprensa sobre essa aula de democracia e eu acho que faltou ali um certo ceticismo, né? Como é que essas pessoas que acharam que era completamente natural você depor um governo legitimamente eleito, destruir, mesmo aquelas pessoas que não destruíram o STF e tudo mais, elas concordam com aquilo. Elas acham que tem que rasgar a toga, levar a cadeira do ministro para praça pública, para Praça dos Três Poderes, tem que esfaquear um Portinari. Você não vê esse tipo de condenação. A pessoa fala assim, não foi a gente. Mas não diz assim, que absurdo exceder. Não existe isso. Não existe esse tipo de condenação. Então as pessoas concordam com o que foi feito, ali. Não houve esse ceticismo da imprensa dessas pessoas que, como eu disse, foram forjadas na fake news e agora vão ser magicamente treinadas, doutrinadas, reprogramadas para a democracia. Na prática, eu acho que vai ser tipo um castigo. Vai ter muita gente que vai estar ali se roendo, se consumindo por dentro, por ter que estar ouvindo aquilo, mas eu já vejo advogados. Só você cala a boca. Você cala a boca, engole seco, você quer ficar réu primário? Então vai tudo bem, Alexandre de Moraes é comunista, te persegue, tudo bem, flor do dia. Mas, se você não se comportar, você vai preso. O que você prefere? Fingir que você está aprendendo sobre democracia ou ser preso? O que para nós, terrabolistas, é algo absolutamente natural, né? Democracia é bom, golpe de Estado ruim. Para essas pessoas, é o oposto. Elas se veem como possíveis heróis, mártires que não tem coragem, né? Porque ninguém morreu pela própria liberdade, né? Só do gogó, mártir do gogó. Vai funcionar? Eu acho que não, mas também não dá para medir, né? Você vai, quando acabar a aula, você fala, você está convencido da democracia?
Eu juro dar a vida pela Constituição. Não vai acontecer. Não vai acontecer. E também não é para dar a vida pela Constituição, não. É só respeitar. Eu falei em terra bolista porque isso tem tudo a ver com a entrevista que eu fiz com um cara que tem um amigão de infância, que em algum momento, como aquela história da Conja, se você não sabe quem é Conja, você tem que ver umas colunas passadas, que ele se pergunta assim, onde eu desconheci você? Porque era um cara com quem ele convivia, compartilhou boa parte da juventude dele, e o cara se revelou terraplanista. E logo depois de se revelar terraplanista, se revelou bolsonarista. E o meu amigo que eu entrevisto, meu colega, vocês vão entender por que colega, ele consegue construir essa relação. Ele consegue entender por que alguém que é terraplanista pode vir a ser também. Há ali algumas ideias que são parecidas, alguns pressupostos, enfim. Ele vai explicar o que o bolsonarismo tem a ver com terraplanismo. Então, a entrevista do cara, cujo amigo é bolsonarista e terraplanista. Olha só. Vamos lá, desculpe os trajes, é que eu tô aqui entre um trabalho e outro, então não costumo usar esse tipo de roupa aqui na coluna. Peço desculpas. Você sabe que aqui tem sempre um apelido. Diante da história que a gente vai contar aqui, eu vou pedir escusas e vou te chamar de terrabolista, pode ser? Tô de acordo, Galvani. Ok. Vambora. Então eu quero que, começar do início, eu quero entender o seu grau de amizade com esse amigo sobre o qual a gente vai falar aqui. Tá bom. Eu sou muito amigo mesmo, Galvani. Quando a gente era adolescente, a gente era de classes sociais diferentes. Eu era bastante pobre, né, e esse meu amigo era desse bairro super nobre. Então, família super bem estruturada. Só que naquele momento a gente fez colégio junto em uma escola pública. A amizade se firmou ali, principalmente na época da adolescência. A gente teve banda junto, jogava jogo de RPG, a gente se via, sei lá, 3, 4 vezes por semana na época. Então, muitos interesses em comum com essa questão que você apontou da renda. Imagino também que a família dele com mais renda e também com escolaridade. Com escolaridade, exatamente. E aí, a gente vai chegar lá no terraplanismo. Mas aí eu quero saber quando é que você percebeu que vocês começaram a se apartar, digamos assim, no campo da cosmovisão. A gente fazia parte de um grupo de amigos, que era um grupo até bastante politizado, com muitas visões utópicas de mundo, né? Um típico jovem, né? Vamos combinar? Exato. Eu fui fazer faculdade de Relações Internacionais e esse amigo ele foi estudar Engenharia Florestal. A gente começou a se ver de maneira um pouco mais espaçada. Esse período aí de afastamento, sei lá, foi 2005, foi muito antes de haver qualquer sombra de possibilidade de bolsonarismo. Mas já começavam a haver uma espécie de um fascínio por teorias da conspiração. Na época já tinha ali uma coisa de Illuminati, já tinha uma nova ordem mundial, existiam algumas similaridades com o que existe hoje, mas em um primeiro momento bastante embrionário. Mas uma palavra que era carregada desde aquela época e foi gradualmente ganhando uma conotação cada vez mais depreciativa é a palavra comunista, Galvani. Ok, eu vou dizer que isso não é uma novidade, né? A gente vem falando desse assunto, se você acompanha os meus vídeos, eu sei que você acompanha. A palavra comunismo vira ali uma espécie de hiperônimo para qualquer coisa que no fim das contas seja mal. Tá, isso. Então havia ali um gosto por teorias da conspiração e ali você sintetizando os problemas do mundo numa palavra comunismo. Quando entra o bolsonarismo na história? Então, eu comecei a entrar mais em contato com uma visão um pouco mais progressista de mundo, né? E cada novo encontro que a gente tinha era assim, ó, cara, para de falar isso aí que essas ideias que você tá falando é coisa de comunista, isso aí é comunismo. E aí, sei lá, 2 anos depois era uma ofensa, sabe? Comunista do cala a boca, isso tá errado, sabe assim? Era um bolsonarismo antes do bolsonarismo. Mas e a Terra plana? Onde é que entra nessa história? Eu acho que o terraplanismo também ele veio antes do bolsonarismo,
né, veio na esteira das teorias da conspiração. Eu percebi uma consonância muito grande com os vídeos que o Olavo de Carvalho publicava. Então ele chegou a falar de abortismo, de feto na Coca-Cola, dessas coisas. O primeiro ponto de discordância para mim absurdo foi quando ele falou assim, cara, o melhor sistema de governo que a gente poderia ter seria a monarquia. Eu pensava que era brincadeira. É o cara que tinha mais estrutura e, em teoria, melhor instrução do grupo que a gente fazia parte ali, para mim era uma espécie de provocação. A gente ia tentando trazer argumentos racionais sobre democracia, sobre escolhas coletivas. Me parece que no momento em que você vai quebrando as bases mínimas de concordância, você pode construir qualquer coisa a partir daí. Entendi. Entende? Entendi. Então, Entendi. esse é o ponto. As Então, premissas de entendimento do mundo. perfeito. É que se não existe base construída, qualquer coisa é aceitável. E o bom senso não existe. Depois ele começou, cara, com essas ideias putz, meu, armamentismo, né? E aí depois veio o Trump, Make America Great Again, discursos que foram ficando cada vez mais violentos. E aí bandido bom é bandido morto. Ele falava as palavras furar couro. Quando você usa essa expressão, você está animalizando a outra pessoa. Não é um ser humano. Exato. Eu quero entender esse caminho aí, que parece que tem tudo a ver, né? Parece que o terraplanismo é uma porta de entrada para teorias da conspiração menos inofensivas, porque eu não acho que é inofensivo. Você fala, ele acredita que a Terra é plana. Se ele acredita que a Terra é plana, ele é capaz de acreditar em qualquer coisa, né? Eu tenho a sensação de que ele está bebendo tanto dessas fontes, de que é sobre isso que ele tem para falar. Entendi. É muito maluco, cara, assim, porque ele se casou com uma moça que também era nossa amiga da época, e ela não é conspiracionista. E ele teve filhos com essa nossa amiga. Você já falou que ele é de São Paulo. Em quem ele votou para senador? Foi no astronauta? Cara, eu não perguntei sobre o voto dele, mas Porque assim, se ele for um bolsonarista, ele tende a votar no agora senador Marcos Pontes, que é o astronauta. Que, segundo ele, Exatamente. a Terra, segundo ele, eu não fui lá para ver, mas segundo o astronauta bolsonarista, a Terra é redonda. Dá um bug na Matrix, não dá não, mas eu acho que tem esse espaço, eu falo muito do duplo pensar, é possível você, por exemplo, ver o Bolsonaro como um exemplo de cristão, apesar de todas as falas dele no caminho contrário. O duplo pensar funciona. Eu queria, infelizmente, mais pro fim, porque eu tenho que legendar tudo depois, tá? Então dá um trabalhão, eu não posso fazer uma entrevista muito longa. Como ele vê o Bolsonaro hoje? Então, a última vez que a gente se falou, estava no meio do governo do Bolsonaro, era no meio do casamento, Rony. Chegou ele, com a esposa dele, os 3 filhos. Ele já veio, assim, com a intenção, como é que tá, tal, tá gostando do governo? Aí eu falei assim, cara, vamos não falar de política? Aí a filha dele, cara, veio falando assim, ela rindo, falou, hahaha, o meu pai é terraplanista. Que bom, essa mãe é uma heroína. Esse cara, ele tem um grau de qualificação e ele tem uma posição, né, que ele vive de graça dentro da fazenda que ele trabalha. Então, as agruras econômicas, os problemas que afetam a maior parte da população não chegam nele. O tipo de preocupação que a gente tem se a galera está sendo vacinada, inclusive, ele não vacinou as filhas, mas enfim, quanto que tá o quilo da carne, esse tipo de coisa, ele tá Para ele, o governo atual é horrível, porque ele não se importa com o preço das coisas, embora tá tudo baixando absurdamente. E não tem jeito de ficar bom, porque é um comunista ladrão, esquerdopata no poder, né? Não tem jeito de... E a informação que ele consome, e eu vou mostrar isso na coluna Vinuzap de hoje, como se tem um tipo de argumentação que previne, eu vou usar uma palavra que não vai cair muito bem, mas é uma vacina para qualquer medida positiva do governo. Porque já tem ali um entendimento sobre essa realidade que não pode ser superado por qualquer número, qualquer índice de inflação que baixe, por qualquer prova de maior distribuição de renda ou de maior prosperidade da população. Isso não vai chegar. Já estou absolutamente convencido. Para finalizar, eu queria que você fizesse assim, um prognóstico de como ficará a sua amizade com o seu amigo terraplanista. Cara, ainda nesse casamento, depois que a gente começou a beber, depois que a gente começou a ouvir as músicas que a gente ouvia na nossa adolescência, depois
que a gente começou a se abraçar e falar da nossa vida, a gente conseguiu se conectar em um nível pessoal. Então, o que liga a gente não são necessariamente as nossas crenças, porque elas são diametralmente opostas, mas o que conecta a gente é afeto, é amizade, embora existam discordâncias muito violentas, é carinho. Eu ainda acho, cara, pode ser que eu seja um romântico, assim, mas é que o amor cura. E é a partir desse lugar que a gente abre um canal de comunicação com essas pessoas. Bonito, bonito. Espero também, espero também. Só que nesse caso é algo muito... Para você fazer uma pessoa que acredita na Terra plana mudar de ideia, porque para a Terra plana existir, você precisa de uma conspiração muitíssimo grande. Você precisa de uma conspiração de tantas pessoas, não é só a NASA. Não é só a NASA que seria ali um estúdio de Hollywood, não é isso. É tanta coisa que você precisa acreditar, que para você trazer essa pessoa de volta para o terrabolismo, eu acho que é um trabalho, eu acho que é impossível, mas ainda bem que esse gene, não sei se é um gene, pelo visto não é, ou pelo menos é um gene recessivo, que não passou para as próximas gerações. Olha, terrabolista, muito obrigado pelo seu relato, muito bem humorado, meu colega também, eu sou formado em Relações Internacionais, e desde então, desde antes de fazer Relações Internacionais, eu já tinha esse entendimento de que a Terra não era plana. Não aprendi isso na faculdade, né? Obrigado, Rony. Obrigado pelo trabalho, Hugo. Siga o seu canal, vejo sempre e é uma ótima fonte de informação. Valeu. Opa, Garrone ciclista aqui, sempre correndo. Eu queria gravar um vídeo aqui rapidinho com essa informação. E tem que ser aqui porque eu tô pulando de um jovem pro outro. Vocês podem achar que é exagerado, foi exagerado essa entrevista, falar de terraplanismo. E aí eu vou ter que citar a reportagem da Folha que saiu com um perfil daquele primeiro condenado pelo 8 de janeiro, o Aécio. E o cara, adivinha, terraplanista. E mais do que isso, dizia, por exemplo, que a Hillary Clinton, ex-senadora, candidata derrotada nas eleições dos Estados Unidos, ou era, não sei, um holograma. Então, quando a gente fala de teoria da conspiração, parece que não tem limite. E ao acreditar na Terra plana, como a gente falou ali, parece que a partir daí dá para acreditar em qualquer coisa. Volta ao vídeo aí com o Garrone apresentador. Tá na minha tela, tá na sua tela. Eu pego o material que circula nos grupos bolsonaristas no WhatsApp, jogo nesse grupo que só tem eu para compartilhar com você. O nome disso é amor. Virou meu bordão. Isso é amor, compartilhar desinformação com vocês. Bem, teve o julgamento no STF, lá os primeiros réus que foram condenados a penas pesadas. Como isso foi resumido ali nos grupos bolsonaristas? Foi com a advogada chorando? Foi com aquele que confundiu o príncipe de Maquiavel com o pequeno príncipe? Não. Foi basicamente de exaltação aquele advogado do primeiro réu, o Aécio, que disse que os ministros do Supremo eram as pessoas mais odiadas. Aqui tem a foto de alguém abraçando ele e tal, e tem várias, aqui, mais uma aqui, ó. Esse digníssimo senhor me representa e sem medo de errar representa mais de 90 milhões de brasileiros. Você sabe por que são 90 milhões de brasileiros, né? Eu também não. Mas eu queria ir eu falei de acordo de não persecução penal. E aí tem aqui um vídeo que tá super atual, que é uma espécie de reação, comentário sobre esse acordo de não persecução penal. E quem fala aqui é um patriota pseudo-eloquente. Por que eu chamo ele de pseudo-eloquente? Porque ele, a princípio, fala, sim, muito bem, mas assassina a língua portuguesa. Ele diz ser um desses presos do 8 de janeiro e ele tá com uma tornozeleira. É preso? Não sei. A tornozeleira é verdadeira? Não sei. É um vídeo endereçado aos patriotas, basicamente aos patriotas que foram presos, tá? Mas é claro que vale para todo mundo, porque tem aqui críticas ao Supremo, e vocês vão ver. E ele dá a sugestão dele sobre o que fazer diante da oferta de um acordo de não persecução penal. Vamos ouvir o patriota pseudo-eloquente? Você que é um dos mais de 2.000 que foi injustiçado no dia 8 de janeiro lá em Brasília. Eu, especificamente, fiquei 120 dias, 4 meses. Tem gente que estão já quase 9 meses
presos na Papuda. Essa Suprema Corte agora está oferecendo um acordo para nós, presos políticos, assinarmos como se fosse um termo de culpa. Justiça, que a justiça não faz acordo. Acordo é coisa de bandido, de vagabundo. Justiça, que a justiça julga de forma técnica, baseada em cima de provas. O que eles estão fazendo agora, mais uma vez, chantagem absurdo, é colocar condenação de pena, de prisão em regime fechado para aqueles patriotas que ainda estão na Papuda sem provas de crime de 15, 17 anos, para botar medo em nós que estamos aqui fora, para que nós venhamos assinar isso, para que a gente não continue respondendo este processo. Não assine. Por isso é importante também, no dia 12 de outubro agora, ir todos para a rua contra essa pauta absurda que esta justiça está colocando para ser votada para liberar o assassinato, o homicídio de bebês no Brasil. Isso é exatamente para que as mulheres e os homens irresponsáveis que praticam sexo e dão a vida ao novo ser, que não tem responsabilidade e não querem mais a responsabilidade de trazer este ser à vida, simplesmente vai lá e interrompe o direito desta vida. A Suprema Corte brasileira está totalmente suja, condenada. São pessoas que têm sangue na mão, são pessoas criminosas. O que está sobre o nosso país é uma guerra espiritual e Cristo está trabalhando sobre a nossa nação. Por isso que este mal está se levantando desse jeito. Eu peço a você para compartilhar o máximo possível e me seguir na rede social. Até a próxima. Então ele tá com a tornozeleira, na iminência de ser preso, já que ele aqui diz que não vai aceitar o acordo e pede para seguir na rede social, né? Se ele for preso, ou quando ele for preso, não vai ter acesso à rede. Vai ter uma rede muito engajada, mas não vai poder usar, né? Um detalhe importante, o acordo não é com o STF, o acordo é com a PGR, tá? Ele é homologado pelo STF. E ele diz que justiça é justiça, justiça que é justiça não faz acordo, acordo é coisa de bandido. Só que assim, é uma lei, o pacote anticrime defendido ali na época do governo Bolsonaro. Então, esse acordo que ele diz de bandido foi algo promovido, aprovado durante o governo Bolsonaro. E ele diz que justiça julga com provas. De fato, está tendo uma preocupação, pela minha avaliação, como a gente vive na era da pós-verdade, em que a pessoa pode falar, eu não estava lá, né? Não estava lá em 8 de janeiro, eu não estava. Tá tendo um cuidado de avaliar provas muito técnicas, que aí são provas de como foram esses primeiros condenados. Mensagens, áudios, vídeos, imagens de circuito interno, impressão digital e até exame de DNA. Então isso compõe prova, tá? Isso compõe prova. Aí fala, então não assine, tá? Não assine, um acordo, não persecução e tal, corta, salto quântico, duplo twist, carpado, golpista, aborto. Tá? Então não aborto, porque o STF quer promover o aborto. E aí tem uma coisa que eu acho interessante, que ele fala da responsabilidade. As mulheres que buscam o aborto seriam irresponsáveis. Aí eu fico imaginando uma adolescente que ficou grávida e chega pro pai e fala assim, pai, eu vou assumir minha responsabilidade, eu vou ter esse filho. Como se não tivesse, a questão do aborto tem muito a ver com o estigma de uma mulher ter filho fora de uma situação dita convencional, estigma imposto por gente tipo essa aqui, né? Que acha que tem o jeito certo de ter filho, que o casamento é de um jeito só, que a família é de um jeito só. Então, se uma adolescente fica grávida fora, provavelmente, do sagrado matrimônio, ela pode bancar, vou ser responsável. Julgar alguém que faz um aborto é algo, geralmente é homem, né? Mas tem mulheres também, óbvio. Mas é algo muito, eu acho, mau caráter. Porque a pessoa que faz aborto, ninguém faz aborto feliz, né? Mas não vou entrar nisso. Mas quando ele usa a palavra responsabilidade num contexto de aborto, lembra muito a fala de um prefeito do meu estado, Rio de Janeiro, que disse que as meninas não podiam ter 2, 3, 4 filhos, tinha que aprovar uma lei municipal, estadual, federal, para castrar as meninas, porque elas são irresponsáveis. Então ali, ó, as ideias são prima irmãs. Guerra espiritual, Cristo está trabalhando no Brasil, não sei se você sabe, tá? Cristo está trabalhando no Brasil, é prioridade divina. Fonte, Franklin Gothic,
Gostou dessa fonte? Tem, vamos pensar aqui, tem o Boko Haram, tem, assim, terremoto no Marrocos, tem aquela desgraça na Líbia, mas aí Cristo não está preocupado, porque aí é uma coisa de muçulmano. Então Cristo não se importa. Mas eu fico pensando, por exemplo, Azerbaijão. Naquela região ali daqui de maioria armênia, que fica ali, o enclave no Azerbaijão, e o Azerbaijão matando cristão. Cristo não está lá. Cristo está no Brasil para defender aqueles que atentam contra o Estado Democrático de Direito. Essa é a preocupação divina. Cristo está preocupado com aquela senhora que defecou dentro do prédio do STF. Eu falei com um amigo advogado e ele falou assim, cara, num termo bastante jurídico, ele falou assim, esse cara está a vida desses réus. Por quê? Porque esse acordo, maravilha, assiste a aulinha de democracia, segue sendo réu primário e pronto, acabou, tchau. Ele está acabando com a vida desses caras. Porque se as pessoas não aceitam o acordo, elas vão ser processadas e possivelmente presas. Tem mais um vídeo aqui que conversa com o que eu falei antes da aula de democracia. Como você vai fazer com que os bolsonaristas concordem com a democracia se eles concordarem com isso aqui. Não vou borrar a cara porque ele é uma pessoa, é um silenciador da extrema-direita, jornalista, e ele explica o que está acontecendo, tá? Vamos ver. Mas você não pode, no seu interior, imaginar que ele tem algum tipo de autoridade, que a Suprema Corte é uma corte, que ele é ministro. Não. Um puteiro não será convento porque botou na frente convento. Puteiro vai ser puteiro. Vai chegar um cara, vai perguntar se tem alguma mulher livre, vai pagar e vai com ela para algum lugar, para um quarto, e tem um horário para acabar, e ele vai saber. Ele não está entrando para rezar. O STF não é uma corte. Então, o STF não é uma corte. Primeiro que eu achei engraçado que esse vídeo está circulando nos grupos bolsonaristas e o texto é um texto contra o vídeo, porque diz assim, faça esse vídeo chegar ao STF, ao ministro Flávio Dino, gente, esse cara tá corajoso porque tá foragido. O vídeo circulou e ninguém percebeu que o texto está criticando o áudio, mas tudo bem. Ele faz com que essas pessoas que estão com tornozeleira, por exemplo, tratem esse mecanismo como um troféu. E não importa as provas que venham, eles têm o tipo de prova com as quais os investigadores estão trabalhando. Não importa, porque não cai no mérito. Por quê? O Supremo Tribunal Federal nem uma corte é. Diante disso, não tem prova, não tem vídeo, não tem confissão que consiga reverter a opinião de alguém sobre o julgamento. Tem aqui um vídeo de outro pseudojornalista, e aí é interessante esse vídeo aqui, é um vídeo de um react de um vídeo do pseudojornalista. O vídeo é longuíssimo, tá? É longuíssimo, coisa chatérrima. Explica, fala do Mauro Cid. Primeira vez que eu vejo falando do Mauro Cid, que é o seguinte, o Mauro Cid está sendo torturado, né? Opressão, ele não... é o sistema está fazendo ele falar, né? Então, é breaking news, bolsonarismo contra a tortura. Mas aqui é um vídeo de react de um cara falando, olha o vídeo desse cara aqui, tá? Que é o Eustáquio, que também de jornalista. E tem um detalhe aqui que eu acho interessante, mas eu vou falar depois do vídeo, olha só. Meus irmãos patriotas, o negócio tá sério, muito sério. Isso daqui todo mundo conhece, jornalista investigativo Oswaldo Eustáquio. Sabe muito do que fala. Aí eu passei rápido, então assim, odeio um jornalista, mas quando o jornalista sabe muito do que fala, jornalista é bom. Passei rápido e vou direto para a conclusão. Essa conclusão aqui, ele fala do possível dia, ou provável dia em que Bolsonaro vai ser preso. Afinal, o que os patriotas têm que fazer? E ele é uma referência, é um influenciador e é alguém que dá uma direção para o bolsonarismo, porque ele é um porta-voz do bolsonarismo. Vamos lá. Quando você acordar às 6h40 da manhã, em algum dia, e você ouvir a CNN falando assim, urgente, a Polícia Federal está na casa de Bolsonaro. Você tem coragem de largar tudo que você tem e ir pra rua? E aí, patriota? Ir pra frente da casa do capitão, não pra protestar contra o Alexandre de Moraes, ou contra o STF, ou contra o Lula, mas pra dizer, me prendam junto, me levem junto, porque estão prendendo inocentes sem crime. Será o dia que o sistema se chocará. E eu, meus amigos, sigo aqui do alto do meu segundo exílio, fiel e leal ao presidente Bolsonaro. Agora a pergunta que não quer calar. E você? Vai fazer a sua parte? Você tem coragem? Vai lá. Vai pra porta do Bolsonaro. Se entregue.
Se entrega. Ele podia fazer isso, né? Não, ele fala assim, eu prometo dar a sua vida pela sua liberdade, tá bom? Ou eu prometo dar a sua vida pela minha liberdade. É isso, né? Então façam o quê? Obstrução de justiça. É interessante porque ele diz um jornalista fiel a Jair Bolsonaro. Se um jornalista se diz fiel a algum político, acabou. E também deixa de ser jornalista. Tem aqui uma senhora que era repórter da Globo, foi para Jovem Pan e agora está em Troubles, não sei. E aí ela fala da manifestação. Então, jornalista cobre manifestação. Jornalista não convoca manifestação. Mas essa aqui, né? Manifestação para o dia 15 de novembro. Então esperem, porque o povo vai voltar para as ruas. Chega! Acabou essa fase de ficar colocando a mão pesada do Estado e dizer que defende a democracia. Isso é ditadura. Enquanto ainda houver um resquício de liberdade nesse país, de liberdade de expressão e de manifestação, o povo de bem vai para a rua. E pasmem, vai ser maior do que vocês imaginam, vai ser gigante. Tá, então ela convocou, vai ser maior, vai ser gigante. Então, além da jornalista, uma nova função do jornalismo, que não é jornalismo, ela convoca a manifestação e profetiza que vai ser maior e gigante. Olha, então o que está faltando? Vocês estão sentindo falta. Eu sei que vocês estão sentindo falta de quê? De Bíblia. Tem que ter um pouquinho de Bíblia. Para entender o Brasil, você tem que recorrer a esse livro escrito há milênios por homens, naquela região que a gente costuma chamar de Oriente Médio. Você quer entender? Então você recorre a esse livro sagrado. Sagrado quer dizer, por uma minoria da população mundial, ele é sagrado, né? Mas, assim, os bolsonaristas que são contra as minorias, quando eles são uma minoria, porque o cristianismo é uma minoria no mundo, aí tudo bem. Então, as soluções estão todas lá, então você tem que recorrer a quê? Tá aqui, ó. Então você tem que ler, ó. Lendo trechos do Apocalipse, me ocorreu dividir isto, principalmente aqueles que estão escorregando na fé. Você está escorregando na fé? Então lá, Apocalipse. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Entendeu? Eu também não. E um dos preferidos, tá? Eu vou salvar aqui um dos preferidos, destacar. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Tá bom? É a Bíblia do Temer com mesóclise. Queridos patriotas, logo mais não poderemos nos manifestar nas redes. Este processo está em vigor e avançando. Chegou a hora do testemunho da fé. E aí mais capítulos da Bíblia que diz aqui, o que estiver em dúvida serão engolidos, lembrando, o medo é incompatível com a fé. Então essa ideia de que querem botar medo na gente, estão botando medo na gente pra gente não sair às ruas, é uma coisa que se repete muito. Fiquem atentos aos sinais, como dito na Bíblia, tá? Fiquem atentos aos sinais e quando for a hora, sigamos firme. Quando for a hora é o quê? Que hora é essa? Sigam os sinais. Finalizando, todo aquele que agir com raiva ou qualquer sentimento negativo perante a um esquerdista estará vibrando negativamente. Ó, não pode, tem que vibrar positivo. Portanto, colhendo o que plantou. Lembre-se, atraímos aquilo no qual... Então aí tem uma coisa de energia com o cristianismo, tá bom? Tem um misticismo com o cristianismo. Mistura pedras, florais de bar, cromoterapia, aí faz uma misturinha. E aí, falando em misturinha, tem um vídeo aqui que é maravilhoso, que é uma pessoa, e eu fui dar uma investigada, ela tem um canal no YouTube, Sorte, que é super xoxado, Sorte, tem visualizações, assim, tipo, 100 e poucas visualizações, então, assim, ufa. Porque ela se diz médica, uma especialidade que eu não lembro, e ela faz um vídeo longuíssimo, e aí, ó, mereço like, mereço curtida, se inscreve no canal, porque eu resumi, eu ouvi esse vídeo, que ela fala aquela história, né, que os vírus tem uma conspiração para criar o vírus para depois vender a vacina. O que é uma certa burrice, porque se as pessoas que criaram o vírus criaram a vacina também, acredite na vacina, né? Porque se eles sabem, eles criaram, enfim. Mas o pensamento dela não é esse. Ela fala de um novo vírus que vai vir aí, atenção, estão criando um novo vírus, blá, 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 e no final tem assim para você pensar. Ela deixa para você refletir. Você que é uma pessoa especial que teve acesso a esse conteúdo. As pessoas que têm acesso a esse tipo de conteúdo são sempre tratadas como pessoas privilegiadas. Vamos ouvir essa médica que parece aquela senhora que volta e meia invade aqui. Parece, não parece? Vocês vão olhar aqui, parece, né? Vamos ver. Cuidar da sua saúde física, mental, emocional, espiritual. A última coisa que você pode fazer é vibrar no medo. Porque se seu terreno biológico estiver equilibrado, você não fica doente, nem com doença contagiosa. Tá? Então, ó,
Preste atenção em tudo que está acontecendo, fica ligado, ajude outras pessoas a despertarem também. Compartilhe o vídeo, conto com você. Então, olha, gente, tem cuidado espiritual, tá? Ciência pura, né? A médica falou, cuida do espiritual. E se o seu terreno biológico, eu não consegui nem, é tão profundo, se o seu terreno biológico estiver equilibrado, você não fica doente, nem com doença contagiosa. Então não precisa de vacina, não precisa de remédio. O que você precisa? Equilibrar o seu terreno biológico. Agora, o que é terreno biológico? Não conheço esse termo, mas equilibre. Se o seu está desequilibrado, equilibra. Não precisa de máscara, de vacina, não precisa de nada, de remédio, você vai. Fala, tô equilibrado. E o Conselho Federal de Medicina, hein, gente? Né? Mas já defendeu cloroquina, né? Então, nada surpreende. Então, Bolsonaro é honesto, não é corrupto, porque ele era do baixo clero, não tinha como acessar esse tipo de esquema. Quem diz isso? Um assessor de um deputado. Que assessor, que deputado, não importa, é a famosa voz em off, que traz um diagnóstico sobre os problemas do Brasil, e mais do que isso tem a solução, que não são os militares, porque a gente sabe que os militares são frouxos. Recorrer aos militares é uma coisa assim, so 2022, tá bom? Vamos modernizar, tem a solução para o Brasil aqui, 2 minutos da sua atenção, tá bom? 2 minutos para você saber como solucionar o problema do Brasil. Durante 16 anos, fui chefe de gabinete de um deputado federal em Brasília e este já morreu. Conheço o Bolsonaro desde que cheguei em Brasília. Ele é um porra louca, mas nunca ouvi nada que o desabonasse. Quando a pedra no sapato chamada Jair Bolsonaro ganhou as eleições, a coisa ficou muito feia. Porque o Bolsonaro, conhecedor de todo o esquema, sabia que iam tentar derrubá-lo e se alinhou com quem? Com os militares. O que ele não imaginava era que os militares também estão no mesmo barco da corrupção e conjugam a língua do sistema por benesses e vantagens pessoais. Foram 4 anos, dia e noite, tentando derrubá-lo com todo tipo de falácias divulgadas pela imprensa corrupta e achacadora. Mas não conseguiram. Então entrou em ação uma outra estratégia. O roubo dos votos, pesquisas frias e urnas eletrônicas não auditáveis. Tem jeito de mudar? E eu lhe respondo. Só um. O povão se unir a empresários, a trabalhadores e dar um basta, acabando com o sistema e seus larápios, que estragam o país. Não pensem que é o Lula. É todo um sistema que envolve STF, TSE, Câmara, Senado, Forças Armadas e todo o Judiciário. Lula é só mais um fantoche no sistema. Lula é um fantoche do sistema. Então, breaking news, as Forças Armadas entraram para o sistema. Elas iam salvar o Brasil até janeiro, até 8 de janeiro, elas iam salvar o Brasil. Agora já entraram para o sistema. Mas assim, entraram, mas ele fala das Forças Armadas no governo Bolsonaro que entraram no barco da corrupção e querem benesses e vantagens pessoais. Breaking news. Os militares querem benesses e vantagens pessoais. Gosto muito da trilha sonora, que lembra um pouco do Domingo Legal. Ele fala de tentaram derrubar o Bolsonaro com falácias e... Não quer entrar no mérito, né? Só falar, pesquisas frias, urnas não auditáveis. Então, o Datafolha se juntou com o IPEC e TSE, produziu pesquisas que bateram com o resultado da urna. Lula é só um fantoche. E aí a saída para o Brasil. Vocês estavam esperando, eu sei que vocês estavam. Ai, meu Deus, se não somos os militares, quem vai salvar? Ó Deus, quem irá nos proteger? E aí ele sugere, a saída é o povo, o povão, se unir a empresários e trabalhadores. Então você tem empresários e trabalhadores numa união e o povão é um terceiro. Então o povão não é nem empresário. Quem será o povão? O povão não é trabalhador nem empresário. É o quê? Quem será o povão? Não sei, mas o povão vai se unir a empresários e trabalhadores, tá bom? Esse áudio que vazou, gente. Esse áudio vazou, cheio de elogio a Bolsonaro. Bolsonaro é perfeito, sem defeitos. Vou encerrar aqui com algumas coisinhas que estão circulando assim, que vocês talvez possam ouvir. Aqui o Gedel. Você lembra o Gedel? Aquele que foi o apartamento dele com malas, muitas malas, com muitos dinheiros. Olha, um assinte. Ele foi preso com 53 milhões de reais em dinheiro vivo, libertado pela justiça e nomeado secretário da penitenciária,
Tá escrito errado, né? Secretária penitenciária. Não sabe nem escrever, né? Mas se é fake news, pra que concordar, né? Secretário penitenciário da Bahia. Não existe, tá bom? Então, Gedel não é secretário da Bahia. Outra coisa que eu acho muito interessante, que é isso aqui, essa estética, ó. Porque tem essa discussão que o STF pode vir a discutir, a Rosa Weber queria discutir isso antes de se aposentar, a questão do aborto e tal, no STF. Então diz aqui, se liberar o aborto, tem que liberar a pena de morte. Se o inocente pode morrer, um vagabundo também pode. Não vou entrar na discussão do aborto, mas a ideia do que é pena de morte para essas pessoas é essa estética de pessoas militarizadas, fortemente armadas, que estão associadas não à pena de morte, mas à execução sumária. Bolsonarista não entende a diferença entre pena de morte e execução sumária. Num país como os Estados Unidos, por exemplo, que tem pena de morte, é tudo menos execução sumária. É um processo muito longo, não à toa tem um nome de corredor da morte. É uma coisa que, quando não tem mais recurso, ficam anos, às vezes décadas, aí o cara vai e é morto dentro da lei. O que é um pouco estranho, mas ele é morto dentro da lei. Mas as pessoas não querem morto dentro da lei, elas querem o quê? Um cara ali metralha, tá bom? Se vocês não entenderam agora, vocês vão entender tudo, tá bom? Tem esse texto aqui para você se informar, tá? Então, junte-se a nós, precisamos de você, dividir para dominar e roubar, homens versus mulheres versus gays, briguem por mim, otários, esquerda de massa, temos a única solução. É isso, tá bom? Então você leu isso aqui, quando você lê isso aqui, você entendeu, você resolveu todos os problemas, tá bom? Sem só o dinheiro capaz de... Vamos fundar em nossa terra Criptonióbio, Verdelândia, privataria, Soros, tem o Jorge Sul, tem o lucro dos bancos, tem um povo, junte-se a nós, tá? Tá bom, você entendeu? Então isso aqui, ó, esse panfleto aqui, junte-se a eles, tá bom? Entendeu? Se você entendeu, eu tô preocupado com você. Esse foi o quadro no Zap. Então, gente, recapitulando tudo aquilo que eu falei no início da aula de democracia, vocês acham que uma pessoa vai sentar numa sala de aula, tendo um professor ali, um representante do Poder Judiciário, que todos sabemos é o Partido Comunista, que está aliado à imprensa, ao Lula, ao Jorge Soros, à Nova Ordem Mundial. Essa aula vai fazer algum sentido diante disso que a gente viu só hoje? Não estou falando de todos os outros vídeos que eu faço aqui toda semana, não. Só hoje. Você acha que uma pessoa que acredita nisso vai ser convertida à democracia com uma aula ministrada por alguém, por algum representante do Poder Judiciário? Hein? Garrone Ciclista, mais uma vez para atualizar aqui direto do Ibirapuera. Vocês viram a reportagem de hoje, detalhes da delação de Mauro Cid que mostram que Bolsonaro fez articulações golpistas com a cúpula das Forças Armadas. E a maioria da cúpula não foi junto. E nisso, a gente tem que admitir que o pessoal que está nos grupos bolsonaristas, os apoiadores do presidente Bolsonaro já sabem. Eles já sabiam e estão lá na frente. Já sabiam a ponto de estarem já decepcionados com os generais, né? Que eles chamam de melancia. Então essa ideia de articular golpe, eles já sabiam e eles queriam. Segue com o vídeo aí. É sempre assim, eu chego aqui falando, não tem nada pra falar, vou só falar do negócio da aulinha da democracia, tem a entrevista, depois vem no Zap. E virou um vídeo que já tá aqui 35 horas aqui, tá gritando, já vai acabar a bateria aqui do meu gravador de áudio. Quem não é prolixo e quem não tem paciência pra qualquer coisa é ele, Francisco José. Minto, ele tem paciência. Vou explicar pra vocês vão ver uma cena que é um flagrante de Francisco José. Tem um sofá que tem essas almofadas que tem assim, de um lado estampa, começa aqui, e do outro esse pseudo veludinho. Estampa frio, pseudo veludinho quentinho. O que que Francisco José faz? Ele pega todas as almofadas, eu não contei quantas são, mas várias almofadas, e ele vira uma a uma num dia frio para poder deitar sobre a superfície quentinha. É ou não é um trabalho? É ou não é um trabalho? Veja, esse trabalho hercúleo de Francisco José. A seguir, na Coluninha de Francisco. Um beijo, tchau. Até a próxima.